Olá, professores e professoras, aqui é a Márcia da Play to Learn, Jogos Educativos, e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês algumas ideias de como é que vocês podem usar esse jogo aqui, que é o jogo da memória do alfabeto. Então, como o próprio nome já diz, a princípio ele foi feito para ensinar o alfabeto, mas nós vamos usar para ensinar outras construções em inglês. Então, nós vamos usar as figuras desse jogo para que você possa praticar a estrutura da língua com seus alunos. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre drills. Eu não sei se todos estão familiarizados com essa técnica. Drills são repetições, então eu tenho uma determinada frase, que pode ser afirmativa, negativa ou interrogativa, e eu vou sempre substituindo uma palavra. Então, nós vamos praticar os drills com os cards. Então, nós vamos levar o drill para um nível mais divertido e que vai fazer com que o seu aluno pense mais. Por quê? Porque ao invés de eu simplesmente dar a palavra para ele, eu vou mostrar uma figura. Então, ele vai ter que olhar para a figura e processar qual que é a palavra que essa figura está transmitindo, né? Qual que é o conceito da figura. Vamos lá, então, a primeira estrutura é is it a? Então, se você quer que o seu aluno aprenda a fazer pergunta, is it a? Então, a primeira, você ensina essa estrutura para ele, daí toda vez que você mostrar uma carta, ele vai ter que colocar essa estrutura mais esse nome aqui. Então, is it a nest? Is it a hat? Is it a dress? Tudo isso você mostra e o seu aluno vai dizendo. Is it a bed? Is it a restaurant? Então, is it a? Você também, né, pode usar para praticar a estrutura is it an? Então, você daí vai selecionar apenas as palavras que começam com vogal. Então, você mostra e o seu aluno tem que te dar a pergunta: is it an apple? Is it an egg? Is it an ice cream? Is it an umbrella? Is it an orange? Então, a estrutura is it a, is it an. Você também pode praticar a estrutura are they, quando nós estamos falando sobre substantivos no plural. Então, tem algumas aqui no jogo, eu separei. Então, você mostra e ele tem que falar are they strawberries? Are they gloves? Are they pajamas? Are they jeans? Então, essas são as estruturas bem simples, né? Bem básicas, que você pode praticar, fazer drills com os seus alunos. Depois que você praticou essas três, a minha sugestão é que você misture tudo e leve isso para um outro nível, para que o seu aluno você vai mostrando a carta e ele tem que saber se ele vai perguntar is it a, is it an ou are they. Então, essas são as três primeiras estruturas que eu gostaria de conversar com você. Você também pode perguntar, pode praticar com ele as cores. Aí você pode explicar o seguinte, você pode ou exigir que ele fale no plural, então, quando você mostra qual que é a estrutura, are they blue, por exemplo, ou are they, e aí a cor. Então, quando você mostra alguma coisa no plural, ele tem que falar are they blue? Ou are they blue jeans? Mas blue, né? É a cor. Are they yellow? A cor, né? Are they purple? Are they red? Is it orange? A cor. Is it red? Is it pink? Is it white and yellow? Is it red? Então, também dá para você praticar essa estrutura para cores, certo? Também dá para você, se você estiver ensinando para o seu aluno os pronomes, né? Então, para animais, normalmente a gente usa it, né? Se bem que quando é o seu animal querido de estimação, a gente sabe que já é aceitável usar he ou she, mas aqui vamos usar it para ter uma diferença. Então, você pode simplesmente mostrar e ele vai ter que falar is it, is he
is she. Então, você pode mostrar até um objeto e ele vai ter que... A estrutura é is it e o que você mostrar, certo? Então, is it an apple? Is it a cat? Is it a fox? Is he a king? Is she a queen? Is she a vet? Is she a teacher? Is it a zebra? Então, dá para você fazer esse drill também com seu aluno para ver se ele está ligado, se ele está prestando atenção. Então, eu gosto muito dessa atividade de drills com figuras, porque o seu aluno tem que ficar conectado com o que você está mostrando, ele tem que estar 100% presente na aula e também porque faz ele pensar. Eu não dou a palavra, eu dou uma figura e a mente dele vai ter que processar. Então, os drills que me ocorreram são esses. Com certeza vão ocorrer outros para você. Compartilha aí, me diz, né, pra gente espalhar essa ideia para mais professores. Eu também posso usar para fazer perguntas, né? Então, eu posso usar as cartas, aí se eu quiser praticar, simplesmente fazer perguntas para os meus alunos. What color is it? Aí ele vai ter que me responder, it is red. What color is it? Aqui, posso falar. What color is it? What color is it? What color are they? What color are they? Quando eu pergunto com is it, ele tem que responder it is. Quando eu pergunto com are they, ele tem que responder they are. E também você pode fazer perguntas e ele vai ter que responder. Então, também não é drill, mas dá para usar com as figuras desse jogo e de qualquer outro jogo. Então, are they gloves? No, they're not. Are they pajamas? Yes, they are. Are they jeans? No, they're not. Are they gloves? Yes, they are. Ou você só pergunta, is it a mango? No, it's not. Is it an orange? Yes, it is. Is it a zebra? Então, is it. Também dá para você usar todos, você vai perguntar is it, e o seu aluno vai ter que responder yes, it is, ou no, it's not. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se eu tiver alguma outra ideia, eu faço um outro vídeo. Então aí eu compartilhei com vocês umas dicas de algumas estruturas que você pode praticar e alguns drills que você pode fazer com seu aluno usando essas figuras. Eu acho muito importante você estar com a figura na mão e o rosto do professor tá na tela também, né? Porque às vezes você pode simplesmente compartilhar a tela. Mas nós já estamos distante dos alunos, né? O ensino já é online e para os pequenininhos é muito importante ter a figura do professor junto com as figuras que você está usando. Eu espero que a sua aula seja um sucesso, que os seus alunos curtam muito. E se você não conhece a Play to Learn, dá uma olhadinha lá no nosso site, playtolearn.com.br. Obrigada pela sua atenção.